Desfruta da viagem. Opa, beleza? Robinho Lima aqui. Bom, a gente está com essa Volvo aqui, né? Vamos dar uma olhadinha por fora. Depois a gente fala para onde que a gente está indo. Acendeu os faróis. A gente está em Lima, no Peru. Vamos para dentro. Vamos dar uma olhadinha aqui. Levando, sabe o que? Uma carga perigosíssima. Fogos de artifício. 9 toneladas. A gente vai lá para Machala. Machala fica no Equador. Rapaz, vai ser uma viagem longa, hein? Então tá bom. Bora, senão ele não chega. Lembrando que aqui é Robinho Lima 508, viagens aleatórias. Tem também Robinho Lima 3666, viagens contínuas. E Robinho Lima Manobra, que é um canal só de manobra, tá certo? Com certeza, essa aqui é uma viagem longa de 1.426 km, então a gente vai fazer ela em várias etapas, né? A gente costuma viajar assim lá no Robinho Lima 3666, mas como a viagem aqui é longa, a gente vai rodando. Pô, essa Volvo é muito da hora. É muito bacana. Vire à direita. Tá bom, Fernanda. A Fernanda tá junto com a gente. Bom, vamos lá. Bora, senão nem não chega. Rapaz, eu acabei de encerrar uma viagem lá no Robinho Lima 3666. A gente acabou de chegar lá numa madeireira, né? E... Rapaz, mas foi viaginha sofrida, viu? Vai vendo. Muito sofrida. A gente parou várias vezes no caminho, na subida, não conseguia subir, o motor é muito fraco. E eu peguei uma carga muito pesada. Essa carga que era boa, 9 toneladas. Então eu peguei uma carga de 22 toneladas para um motorzinho de 110 cavalos, 160 cavalos, sei lá. É muito fraco, muito pouco o motor para puxar tanto peso. Siga em frente. Saindo devagar aqui, continue porque aqui no comecinho e depois cheio de rotatória, cheio de... Vire à direita. Vamos lá. Siga em frente. Rapaz, eu tava hoje, o meu portão aqui, ele é automático, né? E ele andou dando uns probleminhas aqui, né, ao longo desses últimos meses aqui. É um motor muito antigo, meu portão também bem antigo e pesado, aquele metal longo de parede grossa. Só que ele abre, né, automático e andou dando uns probleminhas aqui. Eu não sei se a fiação tá quebrada, alguma coisa assim. Então tem horas que ele não para, né? Então com isso o Gerson, que é o meu serralheiro aqui, o que manja dessa parte do motor, ele, rapaz, que carrinho não ia parar, não. Olha onde ele parou lá, você viu? Então, siga em frente. Ele veio aí na semana, ó, nos últimos 20 dias aí, ele veio trocar aqui a porca, né, como se fosse o que faz o motor abrir e fechar. Ele trocou. Aí no dia que ele veio trocar, na hora que ele foi colocar, siga em frente. Rapaz, esse carrinho tá com graça, viu? Devagarzinho aqui, porque senão daqui a pouco o pessoal ficar buzinando na gente. Ele trincou, ele deu um trincadinho ali nessa... o que vai na rosca sem fim ali.
E aí, com certeza ia quebrar, quebrou. Ele veio trocar, trocou, no dia que ele trocou, a hora que eu fui fechar o portão não parou onde deveria parar, quebrou. Aí ele pegou e falou, não, pelo amor de Deus, ou a peça está vindo muito fraca, ou então está com algum problema. Aí ele veio aqui hoje, né, conversando comigo, e acabou arrumando, né. Agora ficou bom, aparentemente está muito bom. E tá tudo certo. Aí conversando, né, com ele, falando com ele, aí ele é serralheiro, precisa de ajudante, mas como tá difícil, né, ajudante agora, me ajeitando a cadeira, por isso que esses movimentos aí. Ele, né, rapaz, tá difícil de arrumar ajudante, viu? E conversando esses dias com a minha mulher, eu peguei e falei que ia chamar o fulano, vamos supor, o nome que o Titinho, eu não sei qual é o nome do rapaz, não me lembro. Daí ela olhou pra ele assim e falou, Gerson, esse aí, ele foi bom pra você no passado? Ele colocou você no pau, ele, né, atrapalhou você com as suas ferramentas e fez tudo errado, você não podia contar com ele pegava o dinheiro adiantado com você, depois ele não ia terminar o serviço. Então, o que é ruim no passado tem que ficar no passado, Gerson. Olha só para você ver como são as coisas, né? Às vezes a gente não percebe e é verdade. Lá atrás, essa pessoa que se diz, né, precisada, né, ela precisa do trabalho, precisa de ajuda, ela não foi boa, vamos dizer assim, né? Foi um funcionário que deu trabalho para ele, fez coisas que muito provavelmente não deveria ter feito. É aquele funcionário que você não pode contar com ele, né? Daí uma hora lá ele fala, eu vou e depois não vai, foi o que aconteceu recentemente com ele. E ela pegou e lembrou ele disso. Falou, peraí, foi bom pra você lá no passado? Não, não foi. Ele não roubou ferramenta sua, ele não tacou você no pau depois lá do serviço terminado, ele não fez isso, fez aquilo. E por que você está querendo ele de novo? Né? Não tem sentido, e é fato, é verdade, não tem sentido. Olha, rapaz, umas construções isoladas aqui, não tem nem demarcação de terreno, certo? Vem, constrói a casa, está tudo certo. E aí, na hora que ele falou isso pra mim, né, ele comentou isso comigo, na hora passou um filminho na minha cabeça. Como a gente se torna dependente. Então isso aí, ó, sinceramente, sabe o que é? Falta de ser empreendedor, não. Empreendedor não tem muita coisa, é falta de ser empresário, vamos dizer assim. Empresariar, gerenciar, né, a sua empresa. Por que a gente se apega a funcionários que não merecem? Não merece o nosso respeito, não merece o nosso dinheiro, não merece o nosso local de trabalho, não merece, né? Então, se a gente for pensar, a mulher dele está certa. Se essa pessoa deu tanto trabalho para ele, deu tanto prejuízo para ele, deu tanta cabeça quente para ele, tanta raiva ele fez ele passar, essa pessoa tem que ficar bem longe, tem que ficar lá no passado mesmo e usar isso como só um lembrete. Falar, não, esse eu não posso. A gente se torna dependente, né, de funcionário, a gente se torna... Mas o que é isso? É o empresário, que é o meu caso, por exemplo, né? Eu fiquei lá com os funcionários, lá chegava no final de semana, eu tinha que fazer o serviço para poder fazer o pagamento deles. Ou então, Rapaz, o que está escrito naquele caminhãozinho ali? Eu acho que é o Guaraná Jesus. Acho que só tem no Nordeste, rapaz. Ó, o Guaranazinho tem no Nordeste, tem no Peru também. E aí é fato, isso é real. A gente fica, né, naquela ansiedade, né, do funcionário de vir poder ajudar. Daqui a pouco esse funcionário está te atrapalhando, ele não está te ajudando, não. E é isso mesmo. Refrigerante Jesus. Ele tem só no Nordeste e está aqui, rapaz.
Rapaz, eu tô com uma carga perigosa aqui. Esse movimento aqui na estrada, se eu bobear, já viu, né? Vamos mais devagar. E sabe o que é o mais incompreensível, né, da nossa parte? Porque é assim, eu tive vários funcionários, vários. Só que 5 ficaram comigo bastante tempo, né? O primeiro foi o Tom, que é meu vizinho aqui. Logo quando eu comecei, ele veio trabalhar comigo. Foi em 2003 isso. Depois veio trabalhar comigo o Elvis, aí ficou o Tom e o Elvis, e depois na sequência veio o Gustavo. Esses 3 ficaram comigo por muito tempo mesmo. Depois, aí saiu o Elvis. Quando o Elvis disse para mim que ele ia sair, parecia que tinha acabado meu chão. Parecia, eu tava dependente de um funcionário. Pensa na situação, né? Rapaz, esse caminhão tem um barulho muito bonito, ó. Parece um avião. E parecia que eu até cheguei ao ponto, né, de oferecer mais para ele, né, falar para ele, não fica, não vai não, fica aqui, né, trabalhar. Eu ofereci um monte de coisa, não, ele não quis. E tá certo, ele tinha que viver outros ares, né, o primeiro emprego dele foi comigo, então ele precisava mesmo. Mantenha-se à esquerda. E eu também precisava, eu não sabia disso, mas eu também precisava não ter mais o Elvis comigo, né? Aí ficou o Gustavo começou a ser meu braço direito. E por um bom tempo o Gustavo trabalhando comigo, eu percebia, né, que, nossa, cada dia que passava ele estava mais inteirado. Quando o Elvis estava ali, parecia que o Gustavo, você tinha que ficar empurrando ele para ele fazer o que era necessário. E quando o Elvis saiu, o Gustavo virou um leão. O Gustavo começou a fazer. E eu fiquei muito satisfeito com ele. Aí um belo dia ele fala, não vou ficar mais. Pronto, pra mim foi mais uma decepção. Sabe quando você fica apegado na pessoa, você fala, não é possível, mais uma vez? Aí nisso houve mais algumas trocas ali, né? Aí o Pedro veio trabalhar comigo. O Pedro, já comentei sobre ele aqui. E tem várias histórias com ele, né? Várias situações com ele. E junto com o Pedro veio trabalhar comigo o Joel. Então o Joel, ele foi o que ficou mais tempo comigo. Ele trabalhou ao todo 9 anos. Porque eu falo que ele trabalhou 10 anos comigo, mas não foi. Porque teve um ano que ele saiu lá, né, do meu depósito e foi trabalhar no Reinaldo, né, que também trabalha com reciclagem. E ele ficou um período de 1 ano fora e depois ele retornou. Depois ele voltou a trabalhar comigo e foi até o ano passado. Comecinho do ano passado. Que agora, em janeiro, agora vai fazer 2 anos que ele saiu, né? E quando o Pedro veio trabalhar comigo, eu estava muito bem. Porque o Pedro, além todos eles que passaram ali, eu ensinei a dirigir, tá? Menos o Joel, porque o Joel já sabia. Mas os outros todos eu ensinei a dirigir. O único que tentou aprender comigo, né, que não foi muito para frente, mas agora dirige, agora tem habilitação, tem tudo, foi o Tom. Mas o Gustavo aprendeu comigo, o Elvis aprendeu comigo, o Pedro aprendeu comigo, né? E o Tom também, mas o Tom, na época, ele não queria saber muito não, ele era muito bagunçado, nossa senhora. E eu acabei criando de novo, olha só para você ver, então eu não aprendi da primeira vez. Eu deveria ter aprendido da primeira vez como lidar com meus funcionários. E quando o Pedro trabalhava comigo, era o Pedro, o Reinaldo e o... Olha, eu cheguei a ter 4 funcionários de uma vez só. Era o Pedro, o Reinaldo, o Carlinhos e o Joel. 4 funcionários. E
O Reinaldo ficou pouco tempo comigo, ele não ficou muito tempo não. Só que aí eu pedi a produção, né? Porque o depósito era abarrotado de material até o teto. Tinha dias que não dava para entrar lá com a compra, descarregar mais e material chegando. Eu comprando errado, comprando material misturado, com preço alto. Depois chegava na hora de vender, aquela luta para vender. E não tinha a produção suficiente, né? Pra gente poder liquidar as contas, né? E os funcionários tudo iam embora com o dinheiro no bolso. E eu ficava, e às vezes eu já contei essa história também, que teve uma vez que eu fui embora para casa com 15 reais no bolso. E os funcionários, 15 ou 30, não sei. E os funcionários tinham, todos eles com dinheiro. Que eu tinha acabado de fazer o pagamento deles. E assim foi por vários anos. Só que assim, eu nunca exigi dos meus funcionários a produção necessária. Eu conversava com eles, falava para eles o que eu precisava, eles não faziam e continuavam por isso mesmo. Então, se a gente for pensar bem, eu não sou empresário. Porque se eu fosse empresário, olha, eu quero isso, e acabou. Ah, não fiz por quê? Porque não deu, porque... Ah, tá bom, passa ali, já acerto com você, tchau, obrigado, e vem outro. E eu não fiz isso, eu me apegava aos meus funcionários, eu transformava, não que eu não poderia, tá? Mas todos os meus funcionários eu tratei como amigos, né? E só que assim, a gente sabe que a amizade ela é algo bem mais profundo, né? A amizade ela é algo muito íntimo. Então, na verdade, a maioria deles ali eram meus colegas, né? Como diz o Silvio Santos, colegas de trabalho. E eu confundia isso, né? Eu achava que o Gustavo, o Tom, o Elvis, eles vieram trabalhar comigo, que garotos, né? Então eu vi esses meninos crescerem, né? Eles praticamente eu participei da educação deles, né? Da formação deles como pessoas, como homens, né? O Joel já não, o Joel já veio casado, com filho, né? Tudo, trabalhar comigo. O Pedro também, no entanto que acabei sendo padrinho do filho dele depois. Só que tinha essa confusão, né? Entre funcionário e patrão, né? Vamos dizer assim, e dono, né, do negócio. Então às vezes eu chegava no funcionário e falava para eles assim, ó, eu queria 8 fardos pelo menos por dia, né? Porque na época tinha uma prensa e a gente fazia os fardos. Quem disse que eu conseguia os 8 fardos? Era 6, era 3 de manhã e 3 da tarde. Aí quando eu ia fazer, se eu corresse muito, eu fazia 12 fardos no dia. Eu tô com vontade de tirar uma foto aqui, ó. Olha que legal. Mantenha-se à direita. Fica dando uma de Romero aí, querendo tirar foto e quase bate. Então eu sempre confundi, né? Sempre tratei meus funcionários como meus amigos e aí acabava que não tinha a mesma reciprocidade. Não tinha de compreensão, de entendimento e de, como que eu posso dizer, comprometimento, né? Deles entenderem a necessidade do material pronto, né? De não haver perdas e também no caso de executar o trabalho deles, que era fundamental, que era necessário para que continuasse o depósito saudável financeiramente. Então eu não administrei bem isso. Se você me perguntar assim, como que está a sua empresa hoje? Hoje ela está sofrendo um reflexo da época em que eu não tomei conta dela. Então continua, né, praticamente no vermelho, trabalhando, né, nas condições que a gente está trabalhando hoje, né? Hoje eu e a Mônica e eu, a gente faz o que eu fazia com 3, 4 funcionários. Só claro que diminuiu a quantidade de material, isso é óbvio,
Mas em relação, né, se for ver em percentual, em proporção, eu acabo fazendo a mesma coisa que eles faziam. E sinceramente, faço muito melhor mesmo. Então, são coisas assim que é o comodismo, né? Eu acabei me acomodando, acabei criando dependência, e coisa que empresário na verdade não faz. Ele não gera nele o sentimento de dependência de um funcionário. O funcionário está ali para servir a empresa, nada mais além disso. Então essa aproximação faz a sua empresa adoecer. Você pode estar até achando estranho, né? Você que tem o mesmo pensamento que eu, né? Que pensa que o funcionário deva ter acesso, né? Deva ter livre, né? Movimentação por dentro da sua casa, por dentro da sua empresa, e não responder por isso. Mas eu também fiquei indignado quando eu vi isso pela primeira vez. Eu trabalhava na Latasa e eu acabava trabalhando no escritório como auxiliar administrativo, e um dia o meu gerente lá falou para mim, olha, foi fazer a mudança, né, do escritório, estava numa sala, foi para outra, aí chamou o pessoal da área, mas que eram todos meus amigos, né? Ele me chamou e a gente foi lá fazer a mudança, ficou aquelas brincadeiras, um carrega ali, outro carrega aqui, aí daqui a pouco um falava besteira, outro falava outra, eu dava risada, eles davam risada, eu também falava besteira, e assim foi. As besteiras que é assim, segura aí, não sei o que, sabe essas bobagens? E aí acabou tudo, né? Os funcionários todos foram embora e o gerente pegou e me chamou. Ó, vem cá, senta aqui. Você trabalha no escritório, né? Queira ou não queira, você está um nível acima dos demais, né? Dos outros aí. E eu percebi, né, a intimidade que você tem com eles, legal, bacana, são seus amigos, mas só que aqui dentro eles não são seus amigos. Aqui dentro eles são seus funcionários. Eu vim embora para casa indignado, falei para a Mônica, Mônica, não tem nada a ver, os caras eu conheço desde criança, eles são meus amigos desde a infância. E agora, como quer que eu, né, trabalhando lá, eu ponho o pé para dentro da empresa, para mim eles passam a ser como se fossem estranhos, né? Não tem muito sentido isso para mim. E hoje eu percebo que ele estava redondamente certo e eu redondamente enganado. Eu posso ser amigo de todos eles, posso continuar sendo, mas na hora do trabalho tem que ter essa diferença, porque vai chegar uma hora que eu vou determinar alguma coisa, vou falar alguma coisa que é necessário acontecer, que essa pessoa ela vai achar que eu estou brincando e ela não vai fazer e ainda vai rir da minha cara. Então você que tem um funcionário aí que é muito íntimo, né? Que é muito íntimo do seu dia a dia, do seu convívio, que é seu amigo, vamos dizer assim, cuidado ao colocá-lo na empresa, porque muito provavelmente ele não vai render o suficiente que você precisaria que ele rendesse para que a sua empresa, né, seja saudável. Então isso, eu tenho 52 anos, faz 20 anos que eu trabalho com reciclagem, né? Em março de 2023 agora completou 20 anos, e ao longo desse período dá para contar em uma mão os anos que a gente trabalhou certo, né? Então praticamente 15 anos trabalhando errado, né? E aí fica complicado, porque uma empresa trabalhar durante tanto tempo de forma errada, não tem como prosperar, não tem como crescer, não tem como ser saudável, né? Se você me perguntar aqui quanto de material você vendeu no seu primeiro dia de trabalho, eu tenho anotado lá, desde 2003 eu tenho. Qual foi seu primeiro cliente? Tenho lá, né? Qual que era o valor do material naquela época? Qual que era o seu estoque naquela época? Eu tenho tudo anotado. Mas o que adianta essa anotação? Só para eu enxergar? Só para eu ver? Aliás, só para eu ver. Porque enxergar o que está acontecendo ali é mais profundo, é mais difícil. Eu posso ver uma planilha e posso enxergar uma planilha. Ao ver a planilha, nossa, que bacana, organizado, né? Ao enxergar, você consegue, né, observar alguns detalhes ali que diz muito a respeito da sua empresa. Se aquele material que você comprou naquele determinado período, se ele te deu quanto de lucro, se o todo, né, se no final das contas, quantas vezes eu fechei um mês negativo lá
e no outro mês fechei negativo de novo, e no outro mês fechei negativo de novo. Então peraí, como que pode? É uma caixa d'água pingando lá em cima e vazando aqui embaixo, uma hora ela vai secar. E justamente foi isso que aconteceu, né? Então a gente já passou por várias situações. Sabe o que é mais legal dessa história toda? É que a reciclagem ela é excelente, para dizer a verdade. A gente vai dar uma parada aqui porque a gente não achou nenhum posto por enquanto, então eu vou ficar estacionado aqui e a gente vai descansar. Eu estou vendo que tem uma vila ali, uma pousada, então eu vou ver se eu consigo tomar um banho lá e descansar um pouco. Deixa eu só ajeitar lá o caminhão aqui para tirar da pista ali. O movimento que tá, rapaz. Vamos subir aqui. Porque do jeito que tá movimentado isso aí é capaz eu só vim aqui levar o junto, sem eu querer. Aí, rapaz, a vovona não tem brincadeira não, rapaz. É como uma dessa aqui, que lá no Robinho Lima 3666, lá a gente vai numa madeireira que eu fiz a viagem pela primeira vez. Vamos dar uma olhadinha por fora aqui, só pra ver como que tá estacionado aqui, mas talvez eu tenha que jogar ela mais um pouquinho ainda. Tem mesmo. Ó, mas só que tem uma vala aqui, rapaz. Já termina essa viagem já. Capaz a gente não conseguir ficar aqui não, hein? Vamos pra dentro aqui. Vou ter que subir ali mesmo. Vou atravessar aqui. Vou parar nesse gramado aqui. Aí sim. Agora ficou bom. Pronto, aí é uma pousadinha, a gente vai parar ali, tá certo? Bom, então lembrando que aqui é Robinho Lima 508, viagens aleatórias. Tem também Robinho Lima 3666, viagens contínuas, e Robinho Lima Manobra, um canal só de manobras, tá certo? Então peço para você, se estiver gostando, se inscreva no canal. Quero agradecer aos novos inscritos, né, que durante a semana aí um ou outro aí se inscreveu no canal, e eu agradeço por isso, porque devagarzinho a gente vai alcançando nosso espaço, tá certo? Não tem pressa não, tá bom? Obrigado e até a próxima. Valeu!